Vamos começar? Então, Vamos sim. assim, durante a semana, nós colocamos uma caixinha lá no nosso Stories do Somos Nós, e aí o pessoal foi mandando algumas coisas, a gente recebeu até bastante mensagens, bem mais do que eu Que acreditei legal. que íamos ter. E aí, o que que aconteceu, Dani? Eu separei algumas, as que tiveram mais coincidências, que as pessoas mandaram mais vezes. Show de bola, Então, Ju. o que que eu vou fazer? A gente vai batendo um papo aqui a respeito, né? E aí nós temos aí uma opinião de uma jornalista, uma opinião de uma publicitária, e a gente chega aí a um denominador comum para ajudar aí as nossas pré-candidatas a organizarem melhor as suas redes sociais. Tá Muito bom? bom. Combinado? Então vamos lá. Combinadíssimo. Dani, a pergunta que mais chegou para a gente foi a respeito dos emojis. Posso usar emojis ou emotions nas minhas postagens? Queria saber o que que você acha e aí eu vou interagindo na sequência. Bom, os emojis, eles são fundamentais para a gente quebrar o gelo numa publicação, numa postagem, numa conversa de WhatsApp. Mas é importante que a gente use um emoji que seja de conhecimento, o significado dele para ambas as partes. Então não adianta você usar um emoji que só diz algo para você, mas não tem a ver ali com a situação. Então, isso é importante. E por que usar o emoji? A nossa comunicação, ela é representada por três números que eu gosto muito de que as pessoas, né, que as minhas alunas, meus alunos, que eles gravem isso. 7% da nossa comunicação é simplesmente o que você conhece do assunto. 38% é a comunicação vocal, seu tom de voz, a velocidade que você fala, o ritmo, seu timbre. Então, é a tonalidade mesmo, é o vocal. E 55% da comunicação é o não verbal, que seriam o gesto, o seu jeito de olhar, o que você está expressando, o seu jeito de caminhar, a sua imagem, a roupa que a gente veste diz muito sobre nós. Então, Sim. quando nós estamos conversando por internet, rede social, WhatsApp, e estamos ali numa mensagem escrita, por exemplo, o nosso emoji, ele significa esse 55% que está em falta, já que a pessoa não está nos vendo. Então ele dá uma quebrada no gelo e também gera ali uma simpatia, ou a pessoa consegue ver o quanto você está colocando de energia naquela conversa. Então é muito bacana, sim, usar o emoji. Então, Dani, e eu até deixei aqui anotado, o emoji é a linguagem mais usada no mundo para se comunicar, né? A gente só precisa ter ponderação, na minha humilde opinião, a gente precisa ter um pouco de ponderação, porque de repente você está falando de um assunto muito sério, e aí você tem que tomar cuidado para que isso não seja em excesso, para que não perca a seriedade do assunto, do que você está, da mensagem que você está querendo transmitir. Mas eu também acho super bacana, mas ponderação eu acho que é a palavra, né? Exatamente, porque ele não substitui a linguagem, ele é um complemento. Como eu disse, ele Exatamente. entra no não verbal. Então, se você não disser algo, o não verbal não vai dizer por si só por um emoji. Na forma presencial até funciona, porque você enxerga Uhum, uma pessoa sim. triste, você sabe que ela está triste. Se ela está de braço cruzado, você sabe que ela está um tanto quanto fechada para a comunicação. Agora, não é o caso do emoji. Precisa ter a conversa muito bem descrita ali, ou se for um áudio também, e na sequência você pode sim mandar um emoji para finalizar aquilo de uma forma simpática. Exatamente. Então vamos para a segunda pergunta que a gente tem Vamos bastante. lá. O pessoal também tem muita dúvida. Uso mais artes ou mais fotos na minha rede? O que que você acha, Dani? As Olha, pessoas devem usar mais foto, mais arte, né? O que a gente chama de cards, né? Nas redes é, sociais. O que que você se acha você aí? tá, se você tá em busca de engajamento, de seguidores, de comentários, os vídeos são a melhor forma de você se comunicar hoje nas redes sociais. Então, Uhum. são nos vídeos que as pessoas passam mais tempo. Isso já é um dado. Eu até anotei aqui, ó, os vídeos são responsáveis por 82% de todo o tráfego na internet.
Então, depois Exatamente. dos vídeos, aí eu usaria fotos, imagens, porque a gente tem que se conectar. E a partir daí você vai usando, né, as artes, os cards, enfim, você pode ir usando porque tem a ver com o seu conteúdo. Mas, primeiramente, é interessante que a pessoa saiba quem é você, o que você faz. Agora, muita gente vai falar, ah, mas e se eu tenho vergonha de gravar um vídeo? Você não precisa começar com um vídeo. Eu sempre Uhum. digo, antes feito que perfeito. O importante é você estar na rede social, estar na internet. Então começa com uma foto, você pode gravar um áudio com imagens, onde você fale Uhum. do seu produto, do seu serviço, no caso da sua campanha eleitoral, do seu projeto, das suas Pode propostas. fazer um off, né, Dani? Exatamente, você vai começando com os textos ali, você Uhum. escreve, ora você grava, e aí você vai aproveitando para ter intimidade, porque o vídeo, a rede social, é um relacionamento e depende de intimidade, como todo tipo de relacionamento. Quanto mais Exatamente. intimidade, mais a gente fica à vontade. Então, Dani, eu sou muito a favor da comunicação mais humanizada, sabe? Eu gosto, além dos dados, das métricas nos provarem isso, eu gosto muito da comunicação humanizada. Inclusive, eu acho que nesse momento é primordial pessoas verem pessoas, entendeu? É um Exatamente. momento muito propício. Os cards, eu acho que eles até podem ser usados, né? O interessante é ter uma rede de conteúdo misto, mas eu acho que vem muito de encontro ao que você falou. O importante é a conexão de pessoa com pessoa. Pessoas para pessoas, eu acho que nada vai superar esse tipo de comunicação nunca. Gente falando com gente. Exatamente, porque as pessoas querem. Para que serve a rede social, um Uhum. Instagram, um Facebook? Porque as pessoas seguem por inspiração. O primeiro Exatamente. motivo, você se inspira em alguém para você segui-la. Então, esse alguém tem que ter Uhum. rosto, tem que ter voz. E a partir daí, você começa a informar aquilo que faz com que as pessoas se sintam inspiradas por você. Exatamente, eu também gosto, viu, Dani, do fator inspiração, do fator conexão, dessa comunicação mais humanizada. Eu acho que isso que inspira pessoas. Com E certeza. aí, vamos para a próxima aqui. Essa também, Dani, perguntaram muito, muito na caixinha, acho que umas 7 ou 8 pessoas. O que Ai, as que legal. pessoas querem ver na campanha? As pessoas querem ver a verdade, querem conhecer o candidato ou a candidata e querem saber Uhum, realmente se elas estão, se eles estão empenhados em colocar ali propostas, uhum, projetos e não promessas, né? Então, a primeira coisa que eu sempre digo pro principalmente para as alunas do meu curso do Poder da Oratória na Política, é a questão da verdade e de você uhum, realmente ter autoridade para falar daquele assunto, ter conhecimento de causa, ter experiência uhum. por vivência, por contato com pessoas, né, por causas que você abrace, mas enfim, tem que fazer parte da sua vida, a história que você vai defender numa campanha, né, o grupo que você vai defender no seu projeto. Então, a primeira coisa que as pessoas querem ver realmente é mudança. Está muito Uhum. claro que as pessoas estão insatisfeitas com o cenário que se apresenta no país, no mundo, e essa mudança ela tem que estar muito casada com os valores. Então é preciso que, como candidato, como candidata, exista um posicionamento, porque as pessoas querem pessoas posicionadas, não dá para ficar mais em cima do muro, e dentro desse posicionamento, você, claro, se posicionar baseado também nos seus valores, nas suas crenças, para que você se conecte com as pessoas que têm as mesmas afinidades. Os eleitores Exatamente. com as mesmas afinidades. Exatamente. Eu até anotei aqui um termo que eu gosto muito, Dani, é que eu sempre falo para as pessoas: faça a lição de casa. Pesquise o perfil do seu eleitor, veja, escuta, interaja, faça mesmo a lição de casa, domine o tema que você propõe a debater, né? Seja em rede social, seja em qualquer lugar. Eu Exato. acho que aí vem o segredo. Muitas vezes as pessoas não querem ver campanha, elas estão cansadas um pouco de mais do mesmo. Elas querem ver pessoas, como você disse, posicionadas, engajadas, pessoas que dominam o que estão fazendo. Eu acho que isso é muito interessante. Já foi o tempo em que o político pegava a criança no colo e isso, né, gerava uma comoção. Hoje em dia não, as pessoas estão muito mais politizadas, as pessoas estão muito mais centradas, o acesso à informação hoje é muito mais fácil, né? Então, eu Exatamente. A acredito. rede de
A rede de contatos também é muito maior. Você tem como checar uma notícia verdadeira, saber se a informação que a pessoa está passando é falsa, se é possível que haja realmente esse projeto, a construção dessa causa. Então, a gente precisa ficar muito ligado nisso, e eu falo isso muito no curso. É você saber da situação, como você mesmo disse, né, ter autoridade para falar daquilo, conhecimento de causa, e, além disso, você propor algo que seja atingível. Uma meta, ela só é meta se você consegue pensar em parâmetros para atingi-la. Exatamente. Se você não tem parâmetros, senão, não é meta. ela fica muito distante, né? Aí não é meta. Exatamente. Foge totalmente. Dani, uma outra pergunta que chegou aqui também, acho que algumas vezes. Devo falar sobre pandemia nas minhas redes? Sim, é o momento que a gente está vivendo. O que não se deve fazer é espalhar o pânico, o medo, a fobia, né? Porque a gente já sabe que o próprio isolamento já tem causado um aumento gigantesco na questão da saúde mental. Então, o que a gente tem que fazer, sim, é divulgar a prevenção, os cuidados, as curas e, claro, a precaução ao sair de casa, se for necessário, porque muita gente tem que sair para trabalhar, e isso é o perfil de todos nós, né? Precisamos trabalhar. Sim. E quem pode ficar em casa também fazer a sua parte, porque isso também é amor ao próximo e amor a si mesmo. E lembrar que o nome, né, o pré-candidato, a pré-candidata, eles podem estar falando dessa situação nas redes sociais, lembrando sempre da questão do bem-estar social. Então, não passar o medo, mas passar uma saída, uma dica do que a pessoa pode fazer para aliviar a tensão, pensar nessas, né, ligar o nome do próprio pré-candidato ou pré-candidata ao bem-estar, à saúde e não ao pânico. Antes de eu dar minha opinião, eu queria agradecer, eu vi que entrou aqui a nossa presidente do MDB estadual, a Maria do Carmo. Bem-vinda, Maria do Carmo, que alegria ter você aqui com a gente, viu? Obrigada, viu, presidente? Então, vamos lá, Dani, só seguindo aqui, eu sou a favor também de que se fale da pandemia, tá? Porque é o momento que a gente está vivendo. Exatamente. Só que normalmente eu oriento as pessoas a usarem justamente essa abordagem alternativa. Porque eu acho que conteúdo repetitivo gera seguidor entediado. Entendeu? As pessoas já estão careca de saber sobre muitas coisas, entendeu? O que tem que ser feito. Então, assim, eu sempre falo para as pessoas, gente, vocês sabiam que se você usa máscara, se seu coleguinha usa máscara, você tem só 1,5% de chances de se contaminar? Então, assim, use dados, né? Use uma abordagem alternativa. Positiva mesmo. Positiva, promova interação, né? Faça com que as pessoas interajam com essa abordagem alternativa, informe. Eu sempre sou a favor da informação, mas como você disse, exatamente, como você disse, eu sou totalmente contra a se instalar o pânico. Eu acho que a gente precisa tomar cuidado para não produzir conteúdo mais do mesmo. Né? E divulgar a saúde mesmo. A gente vê muito mais do mesmo. Sabe, para que a pessoa realmente lembre do seu nome e fale assim, nossa, eu vi uma publicação da Dani, ou eu vi uma publicação da Ju, e ela falou da importância da vitamina D nesse momento, porque você escreve lá com base científica, coloca da onde você leu. Exatamente. Eu vi que a vitamina D não dá informação solta, cita a fonte. Aí você vai falar, por exemplo, né, desse momento de isolamento, a importância de você colocar o pé na grama, receber energia da terra, ouvir uma boa música, desligar um pouco a TV. Então, quando você leva as pessoas para pro lado B, sabe, pro lado da natureza, alternativa, né, Dani? E positiva, o seu nome vai sendo ligado a situações de vitória, de saúde, de prosperidade. E é muito importante que a gente também se conecte com essa energia se a gente quer conseguir algo. Sim, exatamente. E olha, Dani, é um dado muito alarmante, né? Eu não vou lembrar o número agora precisamente, mas a Organização Mundial da Saúde diz que muita gente vai sair mentalmente prejudicada nessa pandemia. Com certeza. Então, por hora nós não temos, né,
nada a respeito, nada concreto a respeito do adiamento das eleições. Então, eu acho que nós vamos ficar durante um período ainda, né, vivendo tudo isso. Então, eu sempre falo para os candidatos o que você falou, né? Use uma abordagem alternativa e positiva, né? O positivo é palavra sua. Seja, né? Vai sendo ligado a isso, né? Vai sendo ligado à positividade. É disso que o mundo está precisando nesse momento, né? Com Eu acho. certeza. E vamos para a próxima aqui? Vamos. Como organizo a minha bio? Só para eu colocar todo mundo aqui na mesma página, a bio, assim como a sua descrição no Facebook, a bio é a primeira coisa que aparece sobre você no Instagram. É aquele cabeçalho que aparece no Instagram. Para quem não sabe, isso é a bio. E aí teve uma seguidora nossa que perguntou como é que ela organiza a bio dela. Ah, muito legal. É muito importante, porque a bio é exatamente o seu cartão de visita ali, né? As pessoas têm que olhar e saber o que você faz, o que você propõe, se é produto ou serviço, o que resolve. No caso de um pré-candidato, uma pré-candidata, você segue a mesma linha. A primeira coisa é você não utilizar o nome do usuário e o nome em cima, porque tem 2 espaços para nome. Sim. Não podem ser repetidos. Você perde alcance de publicação se você usa os mesmos nomes. Então, por exemplo, o meu nome lá é Comunicação é Poder e o meu username, que é o @, é Dani Amorim Comunica. É no username que a gente aparece no Instagram. Quando você publica alguma coisa, quando você comenta, é o @ que aparece. Então, eu sugiro sempre evitar pontos, traços, números, porque isso atrapalha a identificação. Em casos de marketing político, o número, quando estamos falando de marketing eleitoral, ele é muito positivo. Mas não se esquecer, né, do nome principalmente. E aí você pode usar em cima, que é o campo acima, porque não do username, que tem o @, você pode usar o seu slogan, por exemplo. No caso de uma campanha. Então, se o seu slogan é para a juventude, juventude é o futuro. E aí o seu nome, @ e aí o seu nome de candidato ou de candidata. E o mais importante, desculpa, Dani, eu já falo na sequência. E também, na descrição, você ser muito sucinto, até porque são poucos caracteres ali, exatamente porque você tem que falar tudo em poucas palavras. Então, é realmente a sua proposta. Eu sou candidato tal, e eu estou aqui para defender tal causa, e aproveitar para usar também as hashtags, que elas são muito bem-vindas. Exatamente, nós vamos falar delas daqui a pouco. Dani, eu até anotei aqui, né? Exatamente o que você falou. A gente precisa ter facilidade para ser encontrado nas redes sociais. Entendeu? A gente precisa ter. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que ter claramente na bio é uma boa foto. As pessoas precisam saber que é você. Gente, a foto do Instagram é minúscula, não dá para você pôr texto, não dá para você pôr número, não dá para você colocar nada ali a não ser o seu rosto. As pessoas precisam de uma boa foto na bio. E coloque, uma outra coisa que eu gosto muito, Dani, coloque a sua localização. Coloque o município que você é, principalmente quando você é candidato, pré-candidato. Coloque o município que você está, coloque o seu estado, coloque onde você está concorrendo, porque muita gente faz busca por localização geográfica, por região, entendeu? Então, assim, deixa a sua bio muito clara, muito limpa, entendeu? E para candidato, eu acho que tem uma dica, para pré-candidato tem uma dica que é muito legal. Deixe o seu @ da maneira que o seu nome vai na urna. Exatamente. Isso é muito importante para fixação. Deixe o @ da maneira com que seu nome vai na urna. Isso tudo ajuda as pessoas a lembrarem. Por mais que tenhamos os números, né? O nosso sistema eleitoral por número, mas isso gera uma identificação também. Então, uma bio limpa, clara, direta, com uma boa foto e com uma localização legal, eu acho que, com a localização definida, eu acho que já fica legal, já atende bem a proposta.
Isso. E lembrar que a foto é interessante que ela seja uma foto realmente de frente, olho no olho. Sim, Sabe? Não é o exatamente. momento ainda de fazer uma foto meio pose, olhando para o celular, olhando pro tablet, na frente do computador. Uhum. Não, é foto olho no olho. Exatamente. Ai, tô adorando, Dani, bater papo com você. Espero que o pessoal aí também Ah, com esteja certeza, tem. gostando. Ai, que bom, Pelos tomara. comentários passando aqui, o pessoal está curtindo. Vamos lá. Essa também chegou algumas vezes e isso aqui é muito legal, né? Todo mundo tem um pouco de medo. Como não falar besteira nas lives? Ah, a dica é muito simples, é você primeiro organizar o assunto que você vai abordar na live, estudar esse assunto, fazer um pequeno roteiro, não é decorar, não é isso, mas você pode ter, sim, ó, eu estou numa live, eu estou com um roteiro aqui, Eu e também não há, tô com o e meu não há roteirinho problema aqui. algum em você falar, eu até anotei aqui um número, porque antes você anotar e dar um número certo do que você ou não falar o número e deixar de passar uma credibilidade, uma fonte, algo, ou você dar uma Exatamente. informação errada. Então, a primeira dica é você preparar o que você vai falar na live. E uma dica que eu dou até para as minhas alunas, né, no curso da política. Evite falar do oceano. Fale de um assunto específico, a estrela do mar, a conchinha. Então, se você está em pré-campanha, se você é pré-candidato, defenda uma causa e não fale sobre todos os problemas que o Brasil enfrenta ou que a sua cidade enfrenta. Você escolha um para cada tópico para você falar com mais conhecimento, com mais clareza e vai trazendo as pessoas que se afinam, né, que se identificam com aquele conteúdo. Na Eu sou próxima, discípulo. você muda de tema. Isso ajuda bastante também. O nicho é muito importante, né? Você especificar o assunto que você está falando. Hoje nós estamos falando exatamente do quê? A nossa live está muito clara. Então a gente não vai trazer Exatamente. uma outra abordagem. A gente está falando e agora sou pré-candidato e como é que é o meu papel na rede social? Então essa é a Exatamente. ideia. E o mais importante, Dani, que eu também sempre falo, é domine o assunto que você está falando. Se você não domina, estude. É o que Foi eu o que disse, você estudo. falou. Conhecimento é tudo. Escolha um tema, faça um roteiro, né? Opte por começar por assuntos que você domine. Caso você Exatamente. não domine muito bem o assunto, mas ainda assim você quer abordar, chame um convidado, entendeu? Certamente. Convide alguém para participar com você, porque às vezes você tem uma visão. Eu tenho muito isso. Eu sou publicitária, eu tenho, apesar de fazer gestão de redes sociais há bastante tempo, eu falo como publicitária. De repente, ter uma visão de uma jornalista, de uma coach, de uma pessoa especializada em oratória, isso agrega, isso traz valor, entendeu? Então, quando você não domina o assunto e você acha que você precisa de uma segunda opinião, você precisa reforçar o conteúdo, convide alguém, gente, e não tem problema nenhum. Nós estamos fazendo live aqui, a Dani faz muito mais que eu, a Dani bomba aí nas lives, nos cursos ao vivo, tá dando um show no curso aí com o pessoal do Somos Nós, mas a gente tem ó, Gratidão. um roteiro aqui, ó. Nós temos um Exatamente. roteiro e a gente vai acompanhando. Às vezes a gente dá uma olhadinha para ver se não esqueceu alguma coisa, mas faça um roteiro. Exatamente. Domine o assunto e fale sobre um assunto que você domina, né? Sobre uma bandeira que você carrega. Defende, exatamente. E aí, aproveitando, né, que a gente está falando da live, tem algumas questões técnicas que também importam muito para a qualidade da live, que é você Sim, observar o cenário, a iluminação. Uma dica: coloque o seu celular na hora da live em modo avião e silencie as notificações. Colocou em modo avião, aí você vai lá e busca o Wi-Fi. Então não corre o risco de exatamente. uma ligação derrubar a sua live. Então, isso é uma Exatamente. dica também que eu dou para quando eu preparo pessoas para live. Já estou te vendo normal. Ah, então tá, voltou. É que estava Tá, travadinho. voltou. E aí, então, o fone de ouvido ajuda bastante a você ter uma boa qualidade de som, de áudio na live. E aí, Uhum. ao começar, gente, é aquilo. Você fala que chegou, pergunta pro pessoal como é que tá aí o som, estão me vendo legal, vai quebrando o gelo, não começa começando, sabe? Vai quebrando o gelo e depois você se apresenta, se vai chegar o convidado, apresenta o convidado. E sempre lembrar que
uma apresentação, uma palestra, uma reunião, é sempre uma boa conversa. Claro que em lives, em comícios, em reuniões, é uma conversa com um pouco mais de energia, mas não deixa de ser uma boa conversa, porque senão a pessoa não se interessa. Exatamente. Dani, a nossa próxima pergunta. Devo fazer stories no meu perfil político? Deve. O Stories tem mais engajamento que o feed. Então a gente pensa aí, a gente tem um Instagram que tem 1 bilhão de acessos no mundo. Só no Brasil, eu tenho um dado aqui que é super importante, são 77 milhões de usuários. Por dia, 500 milhões de pessoas passam pelo Stories. Então você não vai fazer stories? Tem que fazer stories. Agora, o que é importante a pessoa saber sobre a rede social, principalmente o Instagram, que tem muito engajamento? Mas, gente, eu falo Instagram, mas assim, não é para você abandonar as outras redes, não. É que cada rede social tem o seu público. E você pode sim compartilhar uma publicação para outra. Mas esteja presente sempre que puderem nas redes sociais que existirem. Não seja só uma reposta. Não pode ser, eu tô nessa rede porque eu tenho afinidade. Não, você tem que ter afinidade com todas. Então, o que é importante você saber, por exemplo, do Instagram? O feed é ali a nossa sala de visita. As fotos têm que estar mais bonitas, bem cuidadas. É um cartão de visita, é a sua salinha de visita. O Stories é o quarto. Então, o quarto, sei lá, quando você chama alguém para entrar no seu quarto, uma amiga, um amigo, pode estar bagunçado, não precisa estar perfeito. Você tem intimidade para levar alguém para o seu quarto. Então, o Stories é isso. Então, você pensar que são bastidores. Então, o que você vai postar no Stories, por exemplo, de uma pré-campanha ou de uma campanha política? Bastidores do seu trabalho, uma reunião de equipe, você se arrumando para uma determinada apresentação, você conversando com alguém, estou aqui com meu amigo, uma foto. Onde não precisa tanta beleza, tanto critério de ajuste de cor, sabe? Exatamente. Então, use Dani, sim o Stories. Eu tenho um dado muito legal aqui que diz o seguinte, que antes que a pessoa pule o seu Stories, ela fica em média 3 segundos. Exatamente. Então, é sempre muito interessante, se o seu Stories tiver vários frames, primeiro, que você anote sobre o que você está falando. As pessoas são extremamente visuais. E isso até faz com que ela não pule se o assunto interessar ela. Use as legendas. Exatamente, use bem as legendas. E assim, não esqueça, né, que o Stories fica 24 horas no ar. 24 horas. E ele é uma mídia mais imediata. Use para comunicar coisas que estão acontecendo, ou que vão acontecer, ou que estão num período próximo, mas não use como uma ferramenta para uma informação que você precisa que fique fixa, porque não é o caso do Stories. Então, assim, como normalmente as pessoas elas ficam 3 segundos no seu Stories antes de pular para outro, fale sobre o que se trata aquele Stories de cara. Nos primeiros 3 segundos, use as legendas. Se ele tiver vários frames, legal, bacana, mas também ninguém vai ficar assistindo uma história no seu Stories. Então, assim, não pode ser rápido, muito longo. Prático, sucinto, entendeu? E lembrar, e assim, o Stories, ele realmente é uma história. A pessoa quer seguir para conhecer você um pouquinho mais intimamente. Então, é o café da sua casa, sabe? É a sua saída. Se você é, por exemplo, uma candidata, o que a gente coloca numa bolsa? O seu eleitor, a sua eleitora, ele vai se inspirar em você em várias situações. Então, você pode brincar com stories dessa maneira. Ele permite isso. E não esquecer, Ju, de usar as enquetes, tudo que tem ali, os GIFs, a localização. E é importante também que a pessoa saiba que se ela já tem muita informação ali, como a legenda, né? Uma foto ou até o próprio vídeo, ela pode colocar hashtag, fechar com uma pinça e arrastar para o lado e deixar sumir, que ela continua na busca. Ela pode colocar localização, fecha o dedinho como se fosse uma pinça, diminui, joga para o lado, que você continua sendo achada pela localização. É não poluir, Dani, mas usar. Eu vou dar uma aula na terça-feira para as nossas pré-candidatas sobre essa parte do operacional de redes sociais. Então, o pessoal que está na live aí, quem quiser participar, deixa aí no nosso inbox, né?
o nome bonitinho, que a gente consegue abrir algumas vagas. Passou uma pergunta aqui, eu vou até pedir perdão para a pessoa que eu não vi o nome, mas elas estavam perguntando o que pode e o que não pode. Nós vamos ter uma outra live a respeito das condutas vedadas, então eu vou deixar para responder mais para frente, tá? Essa para a gente começar a não misturar muitos temas, tá? Mas nós vamos fazer uma live, a doutora Yuli vai fazer, com uma convidada também, vai falar sobre condutas vedadas aí nos próximos dias, tá? Que é exatamente quando começa o período da pré-campanha, porque todo mundo é pré-candidato ainda. Quando se é candidato, as regras mudam. Exatamente. Dani, sobre uma rede social agora que está super na moda, as pessoas perguntando, devo usar o TikTok? Deve usar o TikTok, tem 1 bilhão de downloads o TikTok, é uma rede relâmpago, principalmente porque é uma rede que ela está muito presente na vida de jovens entre 16 a 24 anos. Esses jovens votam, não votam? Então você só precisa saber... Maior parte do eleitorado. Exatamente, então você só precisa saber que ali é um conteúdo leve, de entretenimento, de humor. Então, o que você vai fazer como pré-candidato, pré-candidata no TikTok? Ali os conteúdos são de 15 segundos, e às vezes 1 minuto você consegue, vídeos mais longos se você fizer fora e publicar dentro do TikTok. Tem muitos filtros, muitas formas criativas de você publicar ali. Mas o que é importante? É você lembrar desse público que está ali. Então, se eu sou pré-candidata, e tivesse que publicar no TikTok, eu usaria algumas coisas minhas, sim, com uma linguagem leve, com propostas para jovens, e em outros momentos eu teria jovens que já se afinam com as minhas ideias e que de repente estejam a fim de trabalhar comigo, para que eles também apareçam no meu TikTok e falem diretamente para esse público. Então, poderia ter essa vinculação de imagem. Eu gosto bastante desse estilo. Então, Dani, eu gosto muito também, né? Você citou aí o número de usuários, mas assim, eu sempre falo para os candidatos, né? Quando a gente está lidando com mídias novas, gente, ponderação é sempre a palavra, entendeu? A gente tem que tomar cuidado para não virar meme. Principalmente em campanha política. Cuidado com as dancinhas, entendeu? Cuidado para não perder a seriedade, entendeu? Não pode fugir do seu perfil. É a palavra, exatamente. Dani, eu até coloquei aqui um comentário meu. Eu sou particularmente contra, em alguns momentos, você tirar o vídeo do TikTok e colocar em outras redes. Porque o TikTok é feito para ficar no TikTok, ótimo. Exatamente. Algumas vezes você no máximo, pode WhatsApp. E deve, entendeu? Você até pode tirar, colocar ali na sua rede, no Instagram, ou colocar no Facebook, como muita gente coloca. Mas sabe o que eu tenho a impressão? Que soa como produção de conteúdo no atacado. Sabe, eu vou fazer aqui no TikTok, que tem um filtro legal, a gente fica bonitão, né? Porque tem uns filtros maravilhosos, a gente fica super bonito lá, né? E aí eu já pego aquilo e tiro do meu TikTok e coloco no meu Facebook, no meu Instagram. E, gente, se você for ficar replicando conteúdo, qual que é a necessidade do usuário de te seguir em todas as redes? Exatamente. E é exatamente como eu disse, o público do TikTok é um, né? Do Facebook é outro, do Instagram é outro. Exatamente. E é muito importante que a gente saiba que são mídias concorrentes. Então, se você joga algo do TikTok dentro do Instagram, pode ser que o seu alcance diminua, porque não é interessante para o Mark Zuckerberg ficar divulgando uma marca concorrente. Tanto o algoritmo do Instagram vira muito rápido. Ele gira muito rápido. Aí, eles acabam, quando a concorrência é boa, o próprio Instagram, o Facebook, eles trazem o aplicativo, o filtro, seja lá qual for a ferramenta, para dentro do aplicativo deles. Né? Então a gente já tem o challenge lá dentro do Instagram, a gente tem que foi tirado do Snapchat, que fez muito sucesso, alguns filtros, algumas formas de criação, e já tem lá o modo criação no próprio Story.
que veio do TikTok. Então eles vão se adaptando, né? Eles vão se adaptar para atender aquilo que eles estão vendo que está crescendo na concorrência. Exatamente, para atender essa demanda. Dani, falando de conteúdo mais uma vez, a gente já deu uma pincelada, mas tem uma pergunta bem específica. Que conteúdo eu devo ter nas minhas redes? Eu já vi passar uma pergunta aqui também, eu vou aproveitar o gancho. O pessoal perguntando, eu uso minha rede social pessoal, eu faço outra. Então, já aproveitando do conteúdo, já vamos falar a respeito disso? Então, o pessoal quer saber que conteúdo que deve ter na rede. Que conteúdo que deve ter na rede. Exatamente. Então, primeiramente é importante que você saiba quem é o seu público, quem é o seu seguidor e quem é o seu eleitor. É basicamente a mesma língua. Então, o conteúdo que você tem que ter na rede é que tenha conexão com quem assiste, com quem segue você. Então, se você está ali numa plataforma falando de projetos políticos, você tem que olhar primeiramente quem é o meu público. Tem mais mulher? Tem mais homem? Essas ferramentas a rede social te entrega. Qual a faixa etária de idade? Qual é a faixa etária de idade? Eles gostam mais de quê? Começa a ver lá o alcance dos seus vídeos, dos seus posts sem vídeos, dos seus stories. O que as pessoas gostam mais? Faça pergunta nos stories. Você gosta de me ver falando sobre o quê? Já ajuda, você tem que atender essa necessidade. Você prefere me ver falando em vídeo ou em texto? Você prefere ler o meu texto no meu blog ou me ver por aqui? Qual é a rede social que você costuma me seguir mais? E aí, se você vai levantando essas questões, você vai aprendendo a produzir com muito mais certeza para o seu público. Então, a primeira, eu não posso falar aqui que conteúdo eu devo divulgar, porque eu não conheço o público das pessoas. Então, eu faria primeiramente esse estudo da persona aí, né, do público-alvo, do seu avatar. E aí você vai oferecendo. Mas eu já digo, assim, uma experiência minha, é que fazer essa pesquisa ajuda bastante, e aí você vai sentindo e vai eliminando. E não se esqueça de pensar no nicho, de se especializar em algo. Segmentar, né? Exatamente. Se você não se especializar, porque assim, o meu segmento é comunicação. Agora, olha o tamanho que abrange a comunicação. Aí quando eu falo da comunicação na política, eu já estou nichando. Então, quem vende sapato agora não vai assistir a Dani. Porque ela está sendo bem clara. Ela vai falar de política. Agora, quando eu vendo e quando eu estou falando que eu vou fazer uma live em que eu vou falar sobre o marketing de conteúdo, todo mundo que tem rede social, que escreve para rede social, opa, essa é para mim. Quando eu vou falar de oratória, a pessoa fala, opa, ela vai falar de como falar bem, ter eloquência, raciocínio lógico, né, organizar. Aí é outro conteúdo. Então, eu não falo de eu não falo tudo. Eu falo por nichos, por especialidades. Exatamente. Isso ajuda também a encontrar o público-alvo. E dentro disso, Dani, eu sempre gosto de falar que não adianta você ter as melhores fotos, você ter as melhores artes gráficas, se as suas redes só falarem de você. Você vai ser só um postador, você vai ser só mais do mesmo. A não ser que você seja um influencer, né? Agora, se não é o influencer... No caso, né? Se você não é um influencer, que não é o caso aqui... Não é o nosso caso, né? Eu até queria, porque eu gosto daquelas coisinhas de recebido, viu, Dani? Eu até queria, mas não foi, né? Não parti para esse lado, mas... Vamos fazer conteúdo, então. Vamos tentar. E outra coisa, gente, uma coisa que me incomoda, isso é particularmente, Dani, não sei se te incomoda também, entendeu? É começar a usar coisa manjada. Fazer coisa que todo mundo faz. Eu vejo o pessoal lá, foco, força e fé, eu quero, eu posso, eu consigo. Gente, vamos defender uma bandeira, né? No caso de pré-candidatos, vamos mostrar a bandeira, vamos mostrar as causas, vamos mostrar conteúdo, né? As suas redes sociais, elas estão mais, eu brinco, e eu falei isso outro dia para uma amiga minha, ela ficou meio em choque, depois eu expliquei. Eu falo que rede social, Dani, é mais mesa de bar do que televisão. As pessoas estão ali para conversar, elas estão ali para interagir, elas não estão ali para ficar simplesmente te assistindo. Entendeu? Então, eu sempre falo pro pessoal, gente, vamos sair desse mais do mesmo, né? Vamos parar de usar a frasezinha feita, coloca lá, a não ser que faça muito sentido, né? Porque também não é uma regra. Mas assim, produza, né? Não seja mais do mesmo. Faça com que as pessoas achem seu perfil interessante, seu conteúdo interessante.
Eu acho que isso é o mais importante. Quando a gente fala em conteúdo para rede, o mais importante, seja autêntico. Se você não falar sobre o que você acredita, sobre o que você defende, sobre causas que realmente façam sentido, você vai ser só mais um postador, mais do mesmo. E aí não convence, não persuade, não emociona e não encanta. E a gente precisa ter essa essência, né? Trabalhar a nossa essência, e aí o conteúdo tem que estar muito ao encontro aí da necessidade de quem acompanha a sua página, quem segue o seu perfil. Então comece a pesquisar, comece a observar o que as pessoas comentam. Elas vão falando das necessidades, ainda mais em épocas de pré-campanha, as pessoas jogam ali o problema. Exatamente. Você já tem o que entregar de conteúdo. A pessoa jogou um problema num comentário, até de um outro candidato, de um outro pré-candidato, você olhou e falou, opa, é verdade aquele problema. Você vai, grava um vídeo sobre aquilo. Você já identifica a demanda, né? Você já, opa, deixa eu falar sobre isso aqui. Exatamente. Então é uma forma de você ir melhorando seu conteúdo. Exatamente. Antes da gente ir para a próxima, eu vou mandar 2 beijos aqui para 2 pessoas que entraram, que é a Rose, que trabalha comigo. Obrigada, Rose, o Marcelo, meu amigo irmão, que entrou aqui também. A gente precisa ser grato aos amigos também. Obrigada. Deixa eu agradecer também o pessoal que está entrando. Que está acompanhando. Pode agradecer, Dani. Obrigadão, pessoal que está entrando também, que eu publiquei, que eu falei que ia estar na página aqui com vocês. Gratidão pelo carinho. Quem tiver dúvidas depois é só me chamar no direct. Exatamente. Ou mande lá também para o direct do Mulheres Somos Nós, que a gente vai responder, tá? A gente não deixa ninguém sem resposta. Faz essa dobradinha. Se alguém mandar para você, você me passa e a gente vai te ajudando. Exatamente. Mas teremos outra, Dani. Eu pretendo abusar de você até o fim do período. Adoro. Dani, uma pergunta aqui também que muita gente fez, mas assim, acho que ganhou disparado. E aí isso me preocupou muito, mas aí eu vou falar depois o porquê. Como aumentar seguidores? Olha, como nem faz. Como não aumentar? Não compre seguidores, por favor. Não compre nunca. Não compre. Como eu disse lá no início da nossa live, os vídeos têm muito engajamento. Então, seguidor, você vai ganhando conforme eles vão gostando de você. Então, você pode fazer vídeos. Se você, por exemplo, faça lives com pessoas convidadas, como a própria Ju já falou. Por quê? Porque quando você faz live, as pessoas que estão na minha página vão até a sua. As pessoas que estão no meu perfil vão até o seu. E aí, as pessoas que estão no seu vão até o meu. Isso se chama network. Network, super legal, é o que a gente precisa. De relacionamentos, né? Para quem não conhece o termo, network é você criar uma rede de relacionamento. Então, você pode partir para as lives, que são ótimas, para os vídeos, as postagens, rede social, gente, seguidor, aumento de seguidor não cai do céu. Eu tenho aí anos fazendo as mesmas coisas e às vezes eu fico ali, parada. Só que eu não me preocupo com isso, porque seguidor não paga boleto. O que paga boleto e seguidor também não se converte em voto. Exatamente, o seguidor não vai virar eleitor do dia para a noite e fazer com que você ganhe uma eleição só com curtida ali. Então, o que você precisa fazer? Você precisa tirar ele da sala. A gente fala assim, que a internet, a rede social, ela é uma casa alugada. Se o cara vai lá e pede a casa, você perde todo mundo que tá lá dentro. Então você tem eles ali bonitinhos, mas você leva eles para um quartinho ali. O seu WhatsApp, seu Telegram, seu canal no YouTube, seu e-mail. Porque é ali nesse lugar mais reservado que você vai poder ter um papo mais aberto com eles. Falar das suas propostas, dos seus projetos. Isso serve para o marketing político, eleitoral, para o digital, para o marketing de conteúdo, para todo mundo que está na rede social buscando cliente, seguidor, eleitor, é a mesma receita. Exatamente. Então, eu uso muito da questão da qualidade do conteúdo, qualidade de conteúdo, entregue conteúdo bom, sabe? Então, esteja na rede social colocando algo realmente positivo, que vai acrescentar na vida de alguém. Como a gente falou da necessidade, se você descobre qual é a necessidade, você vem e traz uma solução. Então, aí você já vai cada vez mais se conectando às pessoas. E as pessoas vão divulgando isso. Então, não comprar seguidor é ótimo, para você já não se queimar, porque não adianta você ter um monte de seguidor ali que não vai resolver em nada, não engaja. Aí a gente chega no ponto-chave. Não tá, assim, me agonia um pouco isso. Como publicitária, Dani, me agonia, porque assim, a chave não tá em aumentar seguidor.
A chave Exatamente. está na qualidade dos seus seguidores. Quem está dentro das suas redes? Eles são o seu público-alvo? Eles são os seus multiplicadores? Entendeu? E Exatamente. não adianta, gente. Hoje em dia, comprar seguidor é muito manjado. Óbvio, o Instagram tirou hoje você não vê mais o número de curtidas, né? Só que aí o que acontece? Você tem lá, sei lá, você comprou 15 mil seguidores, 20 mil seguidores, entendeu? E aí os seus stories não tem nada de visualização, as suas publicações não tem nada de curtida, entendeu? O número de seguidor Comentário, é muito comentário, não é muito mais para representa. os outros do que efetivamente para apresentar algum resultado. Então, É assim, mais não ego, é compre mais seguidores, vaidade, né, exatamente. do que Não realmente compre seguidores. relacionamento. Primeiro, não compre seguidores, gente. Por mais que o pessoal fale assim, ah, não, mas é bacana. Mostra força, não mostra força, esquece. Não, primeiro que é ilegal comprar seguidores, É tá? fake news está muito em baixa. Exatamente. Eu já vi várias pessoas, vários amigos que tinham quantidade muito grande de seguidores perderem as contas porque compravam seguidores e faz parte da política do Da Instagram, né? política. Que não se compre seguidores. E assim, gente, para aumentar seguidor, foi o que a Dani falou, não cai do céu. Mas tenha uma frequência, né, Dani? Aproveite os recursos que o Instagram tem, entendeu? Exatamente. Quando o Instagram lança uma figurinha, o próprio Instagram lança uma figurinha, Use. a última acho que foi contra o bullying. Usa ela. Quando ele te dá lá a possibilidade do post carrossel, o post carrossel, até esses tempos atrás, ele estava dobrando a quantidade de visualizações. Então, assim, se o Instagram disponibiliza uma ferramenta, use. Use porque isso te dá muito mais alcance, entendeu? E tenha frequência nas suas postagens. Se o seu seguidor se sentir abandonado, ele não vai ficar ali, gente. Ele não E vai ficar você só ali. aparece conforme você vai tendo mesmo essa frequência. E tem que ser Exatamente. persistente, porque a gente tem que estudar, não adianta oferecer qualquer coisa ali, escrever qualquer coisa ali, sabe? Se você quer um público-alvo, um seguidor, um futuro eleitor de qualidade, você vai ter que ir melhorando a sua qualidade como comunicador ali. É isso Exatamente. que faz com que a gente vá Não vou me encontrando essas esquecer de falar do pessoas. IGTV, né? O IGTV, ele te permite que você tenha, né, vídeos mais longos dentro do seu feed, né? Exatamente. Para caso de vídeo institucional, para caso de coisas mais longas que você precise que fique fixo, é um ótimo recurso usar o IGTV. E ele aumenta também a quantidade de visualizações. E nas lives, por exemplo, essa live que a gente vai fazer agora, quando você encerrar ela em 1 hora, você vai ter a opção de já colocar direto no IGTV. Então, Exatamente. até as lives hoje vão para o IGTV. E é muito bacana, isso eu falo nos meus cursos, são os primeiros segundos da apresentação que você conecta, que você faz com que a pessoa queira continuar te assistindo. Porque Exatamente. Instagram é assim, plá, 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 plá. TikTok é assim, né, pra cima. Facebook também, não quero ver aqui, vou seguindo o baile. Então, Exatamente. qual é a rolando a regra? tela, né? Qual é a regra? Você chega, se apresenta e já fala do que você quer falar. Porque quando você faz um vídeo maior pro IGTV, esse vídeo você pode linkar no Stories e ele fica ali 7 segundinhos. Então, em 7 segundos, eu sempre dou o exemplo da fórmula para emagrecer. Então é assim, ó, meu nome é Dani Amorim e eu tô aqui para falar com você que vive no efeito sanfona. Cansou, né? Porque é isso que vai chegar no IGTV. Exatamente. Aí você fala, opa, Preciso emagrecer. Aí você vai continuar vendo no IGTV. Então eu falo de comunicação. Oi, meu nome é Dani Amorim, eu sou comunicadora e hoje eu tô aqui para acabar com essa história de você ter medo de falar em público. Porque é isso que vai para o meu stories. Depois a pessoa fala, opa, me interessei. Me interessei, vou continuar olhando. Então, pré-candidato, pré-candidata, prestar atenção para não falar o que quer falar depois de 5 minutos. Exatamente, as pessoas não vão acompanhar. E, Então, gente, uma dica para rede social. Primeiro você aparece, depois você cresce. Exatamente. Assim que funciona. Primeiro você vai ser visto, primeiro você tá lá, depois você começa a pensar em crescimento. Dani, eu tenho um monte de pergunta, mas nosso horário tá meio apertado, então eu vou fazer... Olha como passou rápido.
Vamos Então que eu vou vamos. fazer a última aqui. Pulei algumas, mas depois a gente pode, vou responder para o pessoal via inbox, ou depois a gente pode até ver, brincar com uma outra live e tal. Mas essa é muito importante. As pessoas me perguntam muito, para que serve as hashtags? Por que As é importante hashtags, usar? Eu as acho hashtags, importantíssimo. elas são um agrupamento, né, de comunidades. Então, quando você usa uma hashtag, você se agrupa a uma comunidade, você é mais fácil de ser localizado. Então, se alguém coloca lá hashtag comunicação, eu apareço entre as pessoas. Então, se você coloca a hashtag e a sua causa política, hashtag saúde, você está linkado com esses grupos que falam esses assuntos e você é encontrado com mais facilidade. Agora, é prestar atenção, não adianta aquela hashtag cauda longa, não, sabe? Porque é lindo, né? Hashtag vamos tomar café todo mundo. Não vai resolver nada para o Instagram. Não, Ou você põe mesmo porque hashtag... dificulta a leitura, né? Exatamente. E assim, Então pelo tem... amor de Deus, inventem hashtag curta, gente. Pelo amor de Deus, para que as pessoas Exatamente. compreendam. Então, às vezes eu uso lá hashtag comunicação é poder, hashtag vida é saúde, mas cuidado, porque senão você não se enquadra. Então é muito bacana, quando a gente fala dessa hashtag, a função dela é agrupar os posts. Então você fica Exatamente. encontrado com outras pessoas. Exatamente. Lembrando, Dani, que você consegue fazer vários tipos de monitoramento via hashtag, né? Exato. E o Instagram te permite uma coisa muito legal, que é você seguir uma determinada hashtag. Então, por isso que é tão importante. Usem sempre, gente. Sempre, sempre, sempre. E relacionem ao tema que você está falando. Por exemplo, se Exato. você... Mas assim, aí tem aqueles truques, né, Dani? Eu não sei se você usa. Eu uso muito. Se você fez uma postagem de manhã a respeito de um assunto bacana, tal, não sei o quê, não esquece de colocar lá o hashtag bom dia, porque tem pessoas que seguem o hashtag bom dia. Então, assim, mais pessoas vão estar te vendo, mais grupos vão estar te vendo. Também não Exatamente. adianta fazer uma lista com 78 mil, Não. que aí também você se perde. Aí a gente volta lá para a palavrinha do início, que era a bendita da ponderação, né? Que é o que é difícil achar. Isso mesmo. Use hashtag da sua região, do seu bairro, para as pessoas te acharem ali, entendeu? Do Para as seu pessoas slogan, né? O saberem exatamente. pré-candidato, do seu slogan. Uma, porque você consegue monitorar isso. E outra, porque as pessoas conseguem te achar, né? Conseguem te achar através das hashtags. Então é Isso muito mesmo. importante, né, Dani? Isso aí. Ai, que Concordo. pena, Dani. Nosso Acabou? horário já acabou. Falta 3 minutos. Ai, meu Deus. Então, só tenho a Falta 3 agradecer minutos. pelo Aí você convite, agradece, Ju. depois eu agradeço e aí eu dou os recadinhos aqui. Muito obrigada pela oportunidade de estar falando desse assunto que eu gosto tanto. Gratidão aí pelo Mulheres Somos Nós, pela confiança de estar passando um projeto bacana comigo, com esse grupo de oratória é poder, né? A gente está trabalhando essa questão da política e é muito bacana, tem autoconhecimento. As mulheres estão super felizes e comentem aí depois, meninas, porque as pessoas que se interessarem podem me procurar para uma nova turma. E quem tiver mais interesse no meu trabalho, meu site, daniamorimcomunica.com.br e aqui no Instagram, redes sociais, estamos presentes. Obrigada. Dani, obrigada, você é gigante. Eu Aprendi que agradeço, você muito com também. você hoje, viu? Adoro Compartilhamos falar experiências. sobre redes sociais. Eu sou produtora de conteúdo já há algum tempo. Eu adoro esse tema, é muito minha área. Mas, assim, é muito legal, né? Porque fazer essa troca, como essa troca nos agrega, né? Eu cresci muito hoje como profissional falando com você, viu, Dani? E eu também. Muito obrigada mesmo. Você é gigante, adorei. Vou agradecer todo mundo que está aqui, né? Ao grupo, né? Mulheres Somos Nós. Estamos aí com esse trabalho de ajudar candidatas, principalmente candidatas, a ocuparem espaços na política. Nós estamos precisando disso, a sociedade precisa de mais mulheres engajadas na política. Lembrando que às quartas-feiras a Dani está com a gente, né, Dani? Com as nossas pré-candidatas, num curso de oratória maravilhoso. Essa quarta eu estarei lá. E aí o recadinho do dia. Dia 8 agora do 6, às 18h30, a Tamires, que também é nossa facilitadora aqui,
ela vai estar numa live aqui no perfil do Mulheres Somos Nós, com a doutora Zilmara, falando sobre engajamento e ações sociais. Tá? Então, quem quiser acompanhar essa live aí, a Tamires e a doutora Zilmara, que também é pré-candidata, vão estar falando sobre engajamento e ações sociais. Tá bom? E a agenda dos próximos dias do Somos Nós já está lá no perfil @Mulheres Somos Nós, tá? Já tem a agenda de tudo que vai acontecer aí nos próximos dias. Dani, obrigada. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou e a gente se vê na quarta. Gente, obrigada às nossas pré-candidatas lindas aí que estão com a gente. Tchau, tchau. Tchau.